Boa tarde a todos. Neste momento, iniciaremos a apresentação do seminário da disciplina de Filosofia, cujo tema é Moral, Ética e Ética Aplicada, sendo composto pelos estudantes Ana Beatriz, Cíntia, Luiz Otávio e Raiane Barbosa. Tópicos que serão abordados. Tópico 1. Caráter histórico e social da moral. Tópico 2. Dever e liberdade. Tópico 1. Caráter histórico e social da moral. Existe uma moral constituída com regras que nos permitem distinguir o ato moral do imoral. O que seria esse ato moral? O ato moral é quando a gente sabe que uma coisa não é certa e não faz aquilo. Já o imoral é quando você sabe que aquilo é errado, porém, mesmo assim, você comete esse erro. As normas morais variam conforme o tempo e o lugar, bem como dependem das formas de relacionamento e das práticas de trabalho em determinada sociedade. Devemos ter em mente que as normas morais são regras de convivência social que obedecem sempre três princípios: a auto-obrigação, a universalidade, a incondicionalidade, que nos orientam sobre o que devemos ou não fazer e como fazer. À medida que as relações se alteram, ocorrem modificações nas normas de comportamento coletivo. Além disso, as regras de trato social possibilitam estabelecer um padrão de comportamento dos indivíduos, com uma maneira de agir e de falar em diversas situações comunicativas. A moral é o conjunto de regras que orientam o comportamento dos indivíduos de um grupo. No entanto, é preciso acrescentar que a moral depende da livre e consciente aceitação das normas. Em relação à livre e consciente aceitação das normas, isso significa que o ato só é propriamente moral se passar pela peneira da aceitação pessoal da norma. O ser humano, ao mesmo tempo em que é herdeiro, é criador da cultura. E a vida moral irá dar forma quando, diante da moral constituída, ele for capaz de propor a moral constituinte. Se aceitarmos unicamente o caráter social da moral, o ato moral reduz-se ao cumprimento da norma estabelecida e de valores dados e não discutidos. A função social da moral consiste na regulamentação da relação entre os homens para garantir uma determinada ordem social. Por sua vez, aceitar como predominante a interrogação do indivíduo que apenas tem em vista seus próprios interesses destrói a moral. Para compreendermos bem a relação entre dever e liberdade, dentro da experiência moral, é necessário entender que aceitar de forma cega as normas e regras estabelecidas sem nenhum tipo de reflexão é tão perigoso quanto querer impor o seu ponto de vista ou querer impor a sua perspectiva individual para que o comportamento moral se estabeleça. Cabe ao sujeito moral viver as contradições entre dois polos, social e pessoal, tradição e inovação. Esses polos são uma maneira de nos adequar a cada situação no cotidiano. Por exemplo, estar em uma entrevista exige que sejamos mais sociais, mas já em um almoço em família, optamos para o polo pessoal. Já em relação à tradição, é agirmos de acordo com os princípios que foram passados de geração em geração. Enquanto que a inovação seria observar se essa tradição se adequa ao que você pensa no contexto atual, não perdendo seus princípios, mas também estar apto às inovações. Dizendo de outro modo, a decisão voluntária cria um dever que resulta da consciência da obrigação moral. Nesse caso, o dever moral não se cumpre por imposição externa, mas conforme a norma livremente assumida. Eis aí porque o ato moral autônomo pressupõe ao mesmo tempo dever e liberdade. Bom, nesse sentido, o indivíduo entende a partir de sua consciência moral que a regra externa a ele é importante para que o grupo atinja um objetivo. Dessa forma, a consciência moral equilibrada possui esses dois polos, onde ao mesmo tempo se entende que algo externo é importante, mas internamente esse entendimento faz do indivíduo uma consciência livre e um sujeito autônomo. Charge o reservatório da ética e moral. O nível nunca esteve tão baixo. Podemos observar que a charge, o reservatório da ética e moral,
representa o juízo, o senso de certo e errado dos seres humanos. A questão aqui, no século XXI, mais do que nunca, as pessoas estão mais preocupadas com ter do que com ser. Pode-se verificar isso, por exemplo, na corrupção do governo brasileiro, onde diversos políticos se preocupam mais com si mesmo do que com a população que os elegeu. O fato é que o mundo, em geral, perdeu as estribeiras quando começou a se preocupar mais com a posse das coisas materiais do que com o caráter, se preocupando mais com os celulares do que com relações verdadeiramente humanas. Para a realização dessa pesquisa, foram utilizados os tópicos 3 e 4 do capítulo 12 do livro de filosofia.